TRBL11, o Fundo de Logística da Telos Rio Bravo. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado no dia 12 de maio de 2025. O fundo que tem aquela situação em relação aos Correios, ao que parece, a situação dele é periclitante, os resultados refletem esta conclusão. Vamos continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que tem 5 ativos em seu portfólio, 255 mil metros de ABL, 11 inquilinos, um patrimônio líquido na casa aí de 738 milhões, uma vacância física de 2,5%, e na data que eu gravo aqui com vocês, o TRBL11 cota na B3 a R$ 61,33, fazendo um P sobre VP de 0,64, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 32,86%. Desde as notícias lá em relação aos problemas estruturais do imóvel de Contagem em Minas Gerais dos Correios, o fundo apresentou uma queda aí no mercado secundário, chegando inclusive lá em dezembro aos R$ 54,87, e desde então ele praticamente lateralizou, não saindo da casa aí dos R$ 60. A última distribuição, como comentamos, foi de 58 centavos por cota, foi paga no dia 15 de maio de 2025, fazendo um P sobre VP de 0,89, mercado então precificando bastante, um yield atual aí anual de 13,89%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos, ele teria perdido dinheiro aí no TRBL11, isso porque ele teria hoje aí, já considerando o reinvestimento dos dividendos, R$ 765,10. Como verificamos aqui no Investidor 10, o fundo segue lá abaixo, muito abaixo da linha do IPCA, da linha do CDI e também do IFIX. Então, importante o cotista ficar atento a esta rentabilidade negativa do TRBL11, isso que reflete aqui na simulação de resultados de investimentos de R$ 1.000 há 2 anos. Voltando aqui para o relatório, pessoal, ponto de atenção. A receita operacional do fundo, agora para abril, apurou R$ 1.940.000, o equivalente a apenas 25 centavos por cota. Um resultado contábil negativo de 1 milhão, fazendo negativo 13 centavos por cota. Segundo a gestão, esse desempenho foi pontualmente impactado por 3 fatores extraordinários. O primeiro foi o não recebimento do aluguel lá da Braskem. O segundo é a incidência dos juros sobre a parcela de aquisição lá do Brulog. E o terceiro foi o pagamento dos honorários advocatícios referentes lá ao imóvel de Contagem. Então, a gestão já desembolsa os valores relacionados aqui aos honorários advocatícios e é bem provável que já esteja em trâmite aí lá no juízo de Minas Gerais a ação para verificar aí o recebimento dos aluguéis dos Correios lá do CLC Contagem, que já não paga o aluguel há alguns meses. Segundo a gestão, tais efeitos são temporários e o fluxo de caixa do fundo tende à normalização já nos próximos meses. Em relação à distribuição de dividendos, foi de 58 centavos por cota. Os reajustes dos aluguéis ficaram aí marcados para a Braskem, lá em relação ao One Park. Em relação às negociações da parcela da One Park, a gestão negociou as condições de pagamento da parcela em aberto, referente à aquisição do One Park. O valor originalmente devido era de 13 milhões e após a negociação foi reduzido para 10 milhões. A primeira parcela, 6 milhões, foi paga em 30 de abril e a segunda parcela de 4 milhões será quitada em janeiro de 2026, quando está prevista aí a lavratura da escritura de compra e venda do empreendimento. Em relação lá ao CLC Contagem, foram concluídas as obras em relação às 2 atuações, tanto patológicas estruturais quanto patológicas de solo, que foram 100% concluídas, conforme verificamos aqui no croquis informado pela gestão, e verificamos aqui também nas fotografias, restando apenas a execução lá do drywall, que é interno, e também na preparação para o contrapiso. Em relação à DRE do fundo, ele fez aqui para abril de 2025 apenas 1.941.000 de receitas, subtraídas as despesas de 3.452.000, acrescidas aí de um resultado de 1 milhão, distribuindo 4.488.000, fazendo um resultado por cota negativo de 13 centavos por cota, dos quais ele distribuiu 58 centavos. Conforme verificamos aqui no gráfico, o resultado do fundo foi de apenas 25 centavos por cota e ele tem aí um resultado negativo
de 45 centavos por cota. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a este consumo de reservas e também ao resultado negativo do fundo, que já começa a refletir aqui na distribuição e que coloca em xeque quando ele consegue manter esse patamar de 58 centavos de distribuição. É bem provável que para o segundo semestre de 2025 o fundo não consiga manter 58 centavos por cota. Então, ponto de extrema atenção aí por parte do cotista. Em relação aos resultados de distribuição, ele segue lá no yield a cota mercado de 10,7%, a cota patrimonial ainda segue lá na casa de 7,3%. Em relação ao patrimônio líquido do fundo versus a distribuição, a cota patrimonial lá aos R$ 95,43, a distribuição já em 58 centavos. Em relação ao balanço aqui do fundo, ele tem 498 milhões em imóveis, tem aqui 405 milhões de participação na SPE lá do CLC Contagem, formando um total aí de 970 milhões de ativos, o que subtraídos o total aqui de 133 milhões em relação às dívidas relacionadas à alavancagem e dos CRIs a pagar, chegando um patrimônio líquido aí de 738 milhões. Conforme verificamos aqui no gráfico do relatório, o TRBL11 ainda segue lá abaixo do CDI líquido e também do IFIX, fazendo de negociações da B3 um volume médio diário na casa de R$ 440 mil, 100% presente em todos os pregões. Conforme verificamos aqui, desde outubro de 2024 iniciou uma força vendedora muito grande aqui no TRBL11, com as notícias negativas explodindo aí no mercado em relação aos problemas lá do CLC Contagem, e desde então o fundo não mais se recuperou. Ele possui 5 ativos na carteira, 3 em São Paulo, 1 em Minas Gerais e outro na Bahia. São eles aqui, o OnePark, o Galpão Guarulhos para a Futura, o CLC Contagem para os Correios, lá em Feira de Santana para a Ambev e também o Grulog aqui para a Dican, Taipma, diversos inquilinos. Em relação à diversificação geográfica, 48% da exposição está aqui para Minas Gerais, em Contagem, 38% dos contratos típicos, 62% deles atípicos, 84% deles indexados ao IPCA, 16% ao IGPM, o maior segmento aqui, 48%, é de e-commerce, a maior exposição dele por locatários está lá com os Correios, 48%, ponto de extrema atenção. Em relação ao CLC Contagem, o contrato vence em setembro de 2034 e, como já deu para perceber aqui no relatório, a gestão busca nas vias judiciais aí o recebimento deste aluguel. O prazo médio dos contratos é de 7,48 anos, a grande parte deles vencendo a partir de 2030. Em relação à vacância, subiu bastante, pessoal, saindo de 0% aqui em 2024 para agora 2,5% no primeiro trimestre de 2025, sendo a maior exposição lá para o CLC Contagem. Em relação à alavancagem, 133 milhões, inclusive esta alavancagem é para pagar o galpão lá de Contagem dos Correios, o CLC, em Minas Gerais, formando aí para 2025 6,8 milhões de amortização. Segundo a gestão, o CRI tem lastro os aluguéis de contrato de locação com o Correios. O fundo continuará honrando aí com suas obrigações e realizando o pagamento das parcelas do CRI, mesmo com a projeção de não recebimento de aluguel dos imóveis dos Correios. A parcela de principal não tem impacto aqui no resultado do fundo, uma vez que não transita na DRE do resultado do fundo. Porém, o pagamento de juros impacta o resultado do fundo, sendo que os juros mensais projetados após as carências têm representação baixa nas receitas recorrentes, projetados após o mesmo período. Perfeito, pessoal? De TRBL11 é basicamente isso. Bora ficar de olho na vacância do fundo, ficar de olho também na alavancagem dele e também, pessoal, muito importante ficar de olho em qual será os próximos passos aí em relação ao CLC Contagem. Isso porque tem afetado consideravelmente aqui as receitas imobiliárias do fundo, que decresceram bastante lá na média de 3 milhões para agora R$ 1.914.000, fazendo apenas 25 centavos por cota de resultado operacional. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito,
considere se inscrever, deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso é muito importante para nós e nos incentiva na produção de mais conteúdos para conectar você ao seu fundo imobiliário, produzindo 2 vídeos por dia. Perfeito? Voltamos com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.